O que é especificamente a constelação familiar? A constelação, ela surgiu na década de 1990, foi criada pelo alemão Bert Hellinger. A princípio dentro do campo da psicoterapia e depois se estendeu e hoje ela é considerada uma ajuda para a vida. Isso significa que qualquer pessoa pode fazer uma formação de constelação familiar. Não é restrita somente ao campo da psicoterapia. Então, a constelação, ela é uma abordagem que acredita que os nossos traumas e as nossas emoções têm sua origem na família. Até pouco tempo atrás, nós acreditávamos que todas as nossas questões, os nossos conflitos, os nossos traumas diziam respeito somente à nossa história de vida, à nossa biografia. O que significa isso? Desde o momento da concepção até, hoje, tudo aquilo que aconteceu com você diz respeito, então, às suas maiores dificuldades. Com os avanços dos estudos dentro da área da transgeracionalidade, o que significa essa palavra grande? Através das gerações, e esses estudos começaram principalmente com o Holocausto, né? Muitas pessoas estudando, por exemplo, descendentes de pessoas que viveram nessa época do Holocausto na Alemanha, como é que, por exemplo, netos de pessoas, de sobreviventes do Holocausto, sobreviventes ou não, né? Mas eles tinham traumas ou desenvolveram traumas que não tinham a ver com a história de vida deles. Por exemplo, pessoas que iam tomar banho e na hora que a ducha ligava e o vapor começava a sair da água no chuveiro, elas entravam em ataque de pânico ou com transtorno de ansiedade, porque aquela fumaça remetia ao gás, das câmeras de gás, né? Onde os judeus eram mortos, né? Então começaram-se os estudos da transgeracionalidade nessa época, e hoje a gente sabe que, então, os traumas, eles são herdados, né? Então, lá, e quem tem estudado a área que tem se dedicado bastante a esse estudo é a epigenética, que tem mostrado, né, como que comportamentos, traumas, são passados de geração para geração. Então, a constelação, ela vai trabalhar exatamente a questão desses traumas que não são seus, entre aspas, né? Mas são traumas familiares, mas que impactam e afetam silenciosamente a sua vida. Então, muitas vezes você está ali, não teve um trauma que foi seu ali na sua infância, não foi você que viveu, por exemplo, uma escassez e uma dificuldade em relação à comida. Então, vamos imaginar que seus ancestrais vieram de muita fome por terem vivido em uma guerra, por exemplo. E então, você mesma ou você mesmo não viveu isso. Mas na sua vida, quando você vai viajar, a primeira coisa que você precisa fazer quando você chega no hotel é encher o frigobar, porque você tem pânico de ficar com a geladeira vazia. Ou você faz estoques de comida na sua casa, na sua despensa, porque de alguma forma mexe com você essa questão de correr o risco de ficar sem comida. Veja, quando é que a gente sabe que um trauma é transgeracional e não biográfico? Quando aquela situação mexe tanto com você, mas você mesmo nunca viveu uma dificuldade naquele sentido. Então, a constelação, ela é, que eu saiba, a única ferramenta, no momento, que vai trabalhar com traumas transgeracionais. Traumas transgeracionais. O que nos leva, então, à seguinte conclusão. Todo psicólogo, todo terapeuta, em algum momento, terá que fazer uma formação sistêmica familiar para que ele possa também ampliar a sua caixinha de ferramentas para poder trabalhar com o seu cliente. Trabalhar com ferramentas de primeiro andar, trabalhar com ferramentas de segundo andar, que no momento o que nós temos é a constelação familiar e é um grande uau
né? É um grande recurso, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos uma ferramenta para poder trabalhar. Tínhamos a psicogenealogia, que também nos conta da lombada familiar, a lombada transgeracional, mas muitas vezes não tínhamos uma técnica para poder liberar esses traumas através de um sentir consciente sistêmico. Então, a constelação familiar, ela vai trabalhar traumas que são transgeracionais e que afetam a sua vida. Por isso que a gente está interessado em trabalhá-los. Porque se não afeta a sua vida, ok, tá tudo bem. Perfeito. E aí, o que eu havia perguntado, o interessante é que isso... Você tem algum exemplo, por exemplo, porque eu vejo que você não utiliza... Que as pessoas que são suas alunas não são só psicólogos ou não são só terapeutas, mas você tem pedagogos, você tem advogados. Então, por exemplo, na área do direito, né? Direito de família, como é que um advogado poderia utilizar isso? Como é que isso... Você tem algum caso? Porque eu acho que melhor do que uma definição uma história de onde isso foi aplicado e como resultou em alguma mudança. Sim, tem muitos exemplos. Então, o que acontece? Essa mesma amplitude de olhar que a constelação familiar trouxe para o atendimento individual. Então, quando você está ali com o seu cliente, você sabe que tem questões que dizem respeito à biografia dele e que tem questões que são do grupo, do contexto familiar do qual ele veio. Quando você está atendendo, por exemplo, uma cliente que está querendo se separar e está com um problema ali de litígio ou questões relacionadas à criança, né? Criança fica, criança não fica, fica quanto tempo com o pai, quanto tempo com a mãe, como é que vai ser essa guarda, vai ser compartilhada, não vai ser compartilhada, enfim. Quando você está olhando, você é um advogado que olha somente para aquela situação separada do contexto, você terá uma limitação nesse olhar. Como terapeuta que vê o seu cliente separado do contexto de onde ele veio. A constelação, ela vai te convidar a ampliar esse olhar. E então, vamos olhar para, primeiro, o que aconteceu com essa cliente que está ali querendo se separar, né? O que aconteceu atrás? Então, será que ela já vem de um histórico de muitas mulheres que se separam nesse sistema familiar? Será que ela vem de um histórico de homens que, de alguma forma, essas mulheres perceberam que são homens que sempre as enganam, ou as abandonam, ou as deixam desamparadas? Né? Então, quando a mulher que está com muita raiva e querendo se vingar desse homem começa a se dar conta que esse homem só é um convite para que ela possa olhar para o que a ancestralidade dela ainda não pôde olhar, isso já muda tudo. Já tira toda essa potência e carga de querer machucar o outro, de querer se vingar do outro numa separação. Da mesma forma, o homem em relação às questões dele. Então, a constelação começou a ser usada muito no direito da família. Então, um dos juízes que começou esse trabalho, ele fez essas primeiras formações com Bert Hellinger, né? Nós fomos colegas de trabalho, de estudo, foi o Sam Stash, um juiz que começou esse trabalho lindo, né? De vamos colocar alguém para representar você, alguém para representar o seu marido. E o que foi acontecendo foi que, vendo, né, a origem e vendo os contextos de onde aqueles conflitos vieram, tanto um quanto o outro, ao ampliar o seu olhar a respeito da questão, se tornaram mais compreensivos, mais compassivos, e a maioria foi retirando, então, do judiciário as suas questões e conseguiram, então, entre eles, resolver, né? E isso foi um grande boom
no sistema judiciário das constelações, porque começou a desafogar muito, dentro do lugar onde ele estava experimentando ali, desafogar muitos... como é que chama? Processos, né? Começou a desafogar muitos processos, que são sempre milhares, né? E então, a constelação, ela tem sido muito usada nesse sentido, né? No sentido de ampliar o olhar. Da mesma forma, dentro da educação, da mesma forma dentro da medicina. Eu tenho muitos médicos que vêm fazer a formação. Então, o olhar para a doença, né, muda completamente quando você, então, traz um olhar sistêmico para aquela doença. Assim como o dinheiro, a gente sabe que a doença só está apontando um desequilíbrio que aconteceu lá atrás, né? Uma fidelidade sistêmica. Então, nós temos muitos médicos trabalhando com constelação familiar, né, e tratando as raízes transgeracionais daqueles sintomas, daquelas doenças. Eu acho, você vai explicando, eu vou viajando aqui, imaginando a cena. O juiz chega numa audiência, eu fiquei imaginando a primeira família que chegou lá, ele falou, vamos fazer um negócio aqui. Você fica aqui, você fica ali, e a gente vai fazer um exercício meio diferente. E o grau de consciência que trouxe para essas pessoas, acredito que tenha sido assim, tem que ser numa audiência. Sim. Né? E aquela mudança acontecendo na hora, porque esse tipo de aconselhamento na vara de família já é comum, né? O juiz fala, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Vocês vão realmente dar o próximo passo? Às vezes ele manda voltar outro dia, né? Falando, pense em tudo isso que eu falei e tal. E nesse caso não, em vez de fazer toda essa parte de aconselhamento, não, vem cá, vamos ficar aqui, ó. E faz o exercício e o resultado acaba sendo muito melhor para todos, né? Muito mais ecológico do que só um aconselhamento. Muito legal, né? E na pior das hipóteses, mal não vai fazer nenhum, né? É uma ferramenta a mais que a pessoa pode colocar ali e ajuda todos os lados no sentido de que o juiz se sente mais leve porque ele sabe que ele fez tudo realmente que estava ao alcance dele. Porque quando você tem consciência de que tem uma ferramenta que pode te ajudar no seu trabalho e você não domina essa ferramenta, eu acho que você volta para casa com a sensação de que podia ter feito melhor, né? Eu acho que você, lá atrás, como psicóloga, quando conheceu a constelação, enfim, a gente teve uns papos falando sobre isso, né? E depois que você conhece a constelação, a forma de você enxergar tudo, até religião, é diferente. Acho que vale a gente pontuar isso também, né? Que a constelação não tem conexão nenhuma com religiosidade, não é? Não, mesmo porque a própria religião, ela vai limitar muito o nosso olhar. Então, se tivesse conectado a alguma religião, a gente já estaria dentro, né, de uma cerca que a gente chama da boa consciência. Então, a ideia é que você vá para uma consciência espiritual e que ali você se lembre que não existe uma cerca, né? Então, é por isso que é importante experimentar. Não existe nenhuma... não existem ditames, né? Agora, em relação ao judiciário, como você estava dizendo... E aí existem, né? Sempre existem polêmicas, né? Constelação é uma ferramenta cheia de polêmicas. As pessoas gostam muito de falar muito bem e também de falar muito mal. Então é importante a gente lembrar que estamos aí dentro da dualidade e que é verdade que sim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com as constelações familiares, porque elas nasceram dentro de um berço da psicoterapia. E quando você já tem uma formação terapêutica, psicológica, psiquiátrica, enfim, é verdade que você vai ter uma intimidade muito maior com a ferramenta. Então, quando o pessoal da área do direito, por exemplo, vai aplicar a constelação familiar, é claro que eles sabem, né? Precisam ter essa consciência, e eu acredito que eles tenham essa consciência de quais são os limites da ajuda, né? Inclusive existem aí, o Bert tem um livro que fala sobre isso, as ordens da ajuda. Então, quais são os limites da ajuda? Então, a ideia de uma sessão de constelação familiar dentro do judiciário não é chegar na profundidade de uma liberação de um trauma, por exemplo. Isso a gente deixa para sessões de constelação familiar aonde você tenha um acompanhamento de pessoas que estejam preparadas para lidar com esse tipo de assunto.
Sim. E aí, o que vem muitas vezes, né, fazendo parte, né, dessa polêmica tá, mas e aí? Né? Advogados ou mesmo juízes não estão preparados, eles não estudaram para lidar com traumas e conteúdos emocionais fortes. E é verdade. Então, a gente tem que lembrar que a partir... quer dizer, mesmo que a constelação tenha se estendido para tantas áreas, inclusive para as organizações, existem formas de você trabalhar em cada um desses contextos. Por exemplo, nas empresas, a gente pode trabalhar com constelações mais estruturadas, né? Então, a linguagem muda e se adequa mais a uma linguagem empresarial. Quando a gente vai para o judiciário, também a linguagem ela vai se adequar e a gente tem ali alguns limites que precisam ser respeitados. Quando nós vamos para a educação, também adequamos a linguagem. O que é importante, que é comum em todas as áreas? Estamos lidando com um paradigma sistêmico que acredita que o ser humano não é separado do seu contexto e que ele se comporta, de acordo com o contexto que ele está, de uma forma diferente, né? Então, os princípios, as leis sistêmicas, as ordens do amor, elas são as mesmas para qualquer contexto. E aí a gente vai olhar onde é que estão sendo infringidas as leis dentro de uma organização, como que está acontecendo, né, o não cumprimento dessas leis dentro de uma relação, dentro de uma separação, né, da mesma forma dentro da escola, na relação aluno-professor, na relação professor com os pais dos alunos, na relação da própria escola, né, como uma instituição, como uma organização. Então, a constelação ela é muito usada nas organizações, mas mesmo você que tem seja um empresário e tem o seu projeto, é muito útil, por exemplo, você fazer uma constelação do seu produto. É muito útil você fazer uma constelação do seu negócio. É muito útil você fazer uma constelação do seu lançamento. É muito útil você fazer uma constelação do seu copy, né? Da sua equipe de trabalho. Uhum. Então, existem, né, muitas formas de constelar, porque a verdade é que nós podemos representar, usar a técnica da representação para qualquer coisa, né? E usar essa sabedoria inata que nós temos, que é natural do ser humano, né? Uma sabedoria inata corporal que nós usamos pouco. Então, no trabalho com as constelações, nós também vamos ampliando essa sabedoria corporal, essa inteligência inata, para que a gente possa usar mais o nosso corpo, para que ele nos conte o que a nossa mente não conta. A mente, ela é muito mais limitada do que a inteligência corporal. Sim, e eu acho que quando a gente fala Bom, primeiro, só para concluir a história das várias profissões, o que eu acho interessante é o que você falou, é sob o olhar daquela determinada profissão. É você aplicar esse conhecimento adequado ao olhar da profissão e respeitar os limites, para não fazer besteira também, né? Você não vai mexer onde você não sabe. Agora, quando a gente fala... Eu tive a oportunidade de participar. Eu fui convidado só para me apresentar, mas acabei participando da sua aula inaugural, né? Onde você falava sobre a inteligência corporal, né? E a capacidade dela. E eu estava ali quietinho, com a câmera fechada, fazendo os exercícios. E é muito maluco isso, porque realmente eu comecei a conversar com a minha esposa. Às vezes ela fala, eu estou em dúvida em tal coisa e tal coisa, eu não sei se eu vou, não sei. O que você está sentindo? Como assim? O seu corpo quer ir? Pergunto para ela. Não quer? Eu falei, então não vai. Aí depois ela vem e fala, olha, ainda bem que eu não fui. Ou ainda bem que eu não fiz. E me conta o porquê do ainda bem. Né? Então, quando a gente começa a ter essa percepção, eu acho que a coisa, para mim, me soou muito simples. Tá? Foi uma iniciação ao curso ali, eu vi as pessoas expressando o que elas estavam sentindo, eu achei muito legal. Mas o que eu achei interessante nisso tudo é que é simples. Então, muitas vezes, o fato de eu estar com duas situações na minha frente, o fato de eu querer definir um preço, o fato de eu querer ofertar alguma coisa,
só de eu determinar, ó, eu tenho a coisa A e a coisa B, olhar para ela, né, ou escrever, ou visualizar e sentir alguma coisa, me faz entender o que é melhor. Me faz entender para onde eu devo ir. Muitas vezes é para onde a minha mente não tem vontade. Ah, vamos supor, quanto eu cobro por tal coisa? 1.000 ou 10.000? Vou fazer um exagero. Eu quero os 10. Mas eu sinto os 1.000. Mas eu bato nos 10. E aí não dá certo. Isso. Entendeu? A grande sacada é estimular essa inteligência corporal para que ela esteja cada vez mais presente. E daí eu acho que todo o resto vai nascendo, né? Eu vi que provavelmente dali brota tudo, né? Quando você começa a fazer as pessoas perceberem as reações delas. Achei um barato, né? O medo. Teve uma das pessoas que sentiu medo de estar ali. Né? Como se estivesse fazendo algo de errado. E aí realmente está conectado toda a história dela, né? Então eu não sabia essa história que você falou também do Holocausto. Impactante, né? Às vezes você trazer um medo irracional que te faz ver tudo de uma forma tão deturpada, né? Se você olhar um banho como algo assustador. Imagino. Essa questão da inteligência corporal não foi Bert Hellinger que ele só fez uso disso, mas o próprio Jung, que é o criador da análise, né, junguiana, ele já dizia isso, foi aluno do Freud, ele já dizia, né, se você tiver uma decisão para tomar, pergunte ao seu corpo. O seu corpo sabe muito mais do que a sua mente. Agora, os chineses, né, a sabedoria chinesa já trabalha com isso há muito tempo, né, através do Ring Test, através da cinesiologia, que também é um outro campo de estudo muito grande. Então, já existem algumas técnicas baseadas nos estudos da neurociência, que nós estamos aplicando na psicologia, e nós usamos o teste muscular, né, com a cinesiologia de base. Uma delas é a Psyche. Então, uma ferramenta de desconstrução de crenças a partir da sensibilidade corporal. No curso A Alma do Dinheiro, eu ensino como é que a gente pode desconstruir algumas crenças usando, por exemplo, essa sabedoria corporal. Né? Tem uma teoria que se chama a teoria do equilíbrio entre os hemisférios cerebrais, em que o Psyche está baseada, em que vai dizer que quando nós vivemos o trauma ele ficou reservado, guardado em um dos hemisférios, direito ou esquerdo, e cada um dos hemisférios é responsável por uma parte, né, da nossa atuação no mundo. Um lado é mais intuitivo, o outro lado é mais racional. Então, a partir da aplicação dessa técnica, nós podemos desconstruir de uma forma mais segura as nossas crenças e fixar de uma forma também segura algumas afirmações, né, que são contrárias àquelas crenças limitantes e errôneas, né, que muitas vezes são familiares, não são nem nossas, mas nós adotamos algumas crenças como fidelidade, né, ao nosso clã, como uma forma, né, de agradecer por o nosso clã ter nos recebido, né? Então, é uma forma de pertencer. E aí a gente também vai perceber isso no curso, e aí eu trago alguma dessas ferramentas, né, que vão usar essa sabedoria corporal. Então, a constelação familiar, muita gente também faz parte da polêmica, né? Muita gente fala, nossa, isso não é uma coisa espírita, né? Precisa ser médium. Então, na primeira aula, que foi essa que você viu, que foi a aula inaugural, eu já tem esse mito que é desconstruído, que você não precisa ser médium para sentir ou perceber as sensações no seu corpo do que quer que seja. Isso tem a ver com uma sabedoria, uma inteligência corporal, e que, inclusive, se a pessoa é médium, vai dificultar o trabalho dela. Mistura, né? Então, eu sempre peço, olha, se você é médium, dá uma desligada nesse assunto, coloca na gavetinha, enquanto você estiver fazendo o trabalho com as constelações.
Porque aqui o trabalho é de ficar no corpo e não de sair do corpo para outra entidade entrar. Então aqui você precisa enraizar. Aqui você precisa ficar presente no corpo. Então, constelação também tem a ver com o desenvolvimento da presença e do centramento. Então, pés no chão, raízes profundas, eu fico no corpo e vou percebendo as sensações enquanto eu estou representando, mas na vida, quando eu tenho uma decisão para tomar, vou nesse médico ou vou naquele médico. Por exemplo, eu posso colocar um papelzinho no chão com virado para baixo, um médico. Outro papelzinho no chão com o outro médico ali do outro lado. Eu não sei, embaralho, não sei qual é. E aí eu vou em cima de um papel, percebo como fica meu corpo. É sutil, né? Isso é uma prática. Mas, por exemplo, num papel pode ser que abra mais o meu peito, pode ser que a minha respiração fique mais profunda. E no outro papel pode ser que o meu peito feche um pouco, a respiração fique um pouco mais curta, né? De alguma forma, num papel você vai perder um pouco mais de força, no outro papel você vai ganhar um pouco mais de força. Por isso, Bert Hellinger o tempo todo usa esse discurso. O que é que te dá mais força? Então, ele fala que só tem 2 tipos de decisão na sua vida, 2 caminhos, né? Então, quando você precisa tomar uma decisão, se pergunte, esse caminho vai trazer mais vida ou menos vida, né? Onde tem mais vida, tem mais desafio, porque a vida está viva, a vida está trabalhando o tempo todo, né? Então, onde tem mais vida, onde tem mais trabalho a ser feito, né? Então, o seu corpo, ele está caminhando junto com o rio da vida, ou seja, junto com a prosperidade, né? E aí a gente pode acessar tudo isso, e nós fazemos isso. Então, é uma técnica que trabalha a partir do termômetro das sensações corporais, tanto nossas quanto dos nossos clientes. E antes de entender isso, eu passei por isso, lembra? Sim. Olha, Jorge, é difícil de explicar. Você tem 15 minutos? Eu falei, tenho. Então vamos lá, escreve o nome A, B, C ou D, tal. A gente estava falando de família, 4, 5 papeizinhos. Agora mistura. Peguei um papel na mão, o que você sente? O que você sente? Teve uma hora que eu peguei um e comecei a chorar, que nem criança. Falei, meu Deus, eu só peguei um papel. E aí, o que você sente? Eu chorava e comecei a descrever as sensações e tal. Aquele papel ficou na minha mesa umas 2 semanas. Eu não vou pegar mais esse papel, não. Ficou ali no canto. Falei, deixa eu entender o que aconteceu comigo primeiro. É muito claro. E não tinha porquê. Assim, do nada, eu encostar num papel e me emocionar daquele jeito. Ainda mais eu que sou fechadão, né? Então, para mim ficou muito claro que ali cada um trazia uma história, cada um trazia uma energia. Eu não sabia quem era que estava anotado o nome ali. E não para vocês terem clareza, eu fiz um trabalho com ele, do que ele está falando, né? Desses papéis e dos nomes que estavam escritos. A gente também pode fazer a constelação familiar individualmente. Então, a fase 1 da minha formação, eu ensino as várias formas de você fazer atendimento individual. Com os papéis é uma dessas formas. Você pode fazer na água, você pode fazer com os bonequinhos, você pode fazer com as âncoras de solo. Então, quando ele começou a trabalhar comigo, eu falei, ele falou, mas como é que funciona esse trabalho? Eu falei, você tem 15 minutos? Eu vou, então, te dar uma experiência para que você experimente no seu corpo. Porque se você não experimenta no corpo, não dá para você compreender na sua cabeça, né? Bruno também foi lá, começou a trabalhar comigo, né? Já foi lá de cara fazer uma experiência, né? Só no caso dele, a próxima vai ser o Thiago. Exato. Então muda muita coisa. Eu recomendo, se você ainda não passou por uma sessão de constelação, não deseja ser um constelador, pelo menos faça uma sessão é para qualquer pessoa. Ah, mas eu não tenho problema nenhum. Faça. Você não precisa ter problema para fazer. É simplesmente uma questão de você... Nunca está tão bom que não dê para melhorar, né? Então, poxa, nessa conversa que eu tive com a Cris, onde ela aplicou isso, eu trouxe essa situação, mas eu achei, poxa, era uma tristeza minha, tá tudo bem, eu preciso lidar com isso, tal. E lá eu vi que não. Então, você vê, às vezes, algumas coisas simples que a gente acha que está tudo bem porque a gente começa a deixar passar e aprende a conviver com aquilo e nem presta mais atenção. Você falou, opa, consertou um negócio interessante aqui. Então, sempre tem.
né, algo que dá para a gente melhorar. E quando a gente melhora, né, como é o nome do podcast, né? Uhum. Quando eu mudo o meu lugar, como é que é? É um novo lugar. Sim, mas tem aquela frase que você Quando fala eu que eu mudo o adoro. meu lugar na família, eu mudo o meu lugar na vida. Quando eu mudo o meu lugar na família, eu mudo o meu lugar na vida.